Olá, companheiros, cordiais saudações a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida, Sala Virtual Maria de Nazaré. Hoje nós estamos já nos momentos finais do nosso mês de Jesus. Dias de grandes alegrias aqui nesta Sala Virtual Maria de Nazaré. Recebemos tantos amigos queridos, valentes trabalhadores de Jesus e queremos deixar aqui a nossa sincera e eterna gratidão a todos estes amigos, companheiros de vida religiosa, de vida em Cristo Jesus. Estas são as palavras de carinho e de eterna consideração que aqui deixamos para todos vocês. Que Nossa Senhora abençoe todos os companheiros que aqui estiveram deixando sua palavra de fé, de amor e, sobretudo, de perseverança, de testemunho pessoal. Agradecendo também as cantoras, a companheira Cássia Aguiar, a companheira Dilu Machado, todos estes amigos que vieram dar um brilho muito especial a este nosso mês de Jesus, o mês de todos vocês. Aqui nós relembramos os caminhos de Jesus, vimos os passos que devemos seguir, vimos quais são as virtudes dos céus que precisamos aprimorar em todos os dias de nossas vidas. Mas hoje, meus amigos, é uma mensagem de paz e de esperança que nós vamos ter na noite de hoje com o companheiro Paulo de Tarso, esse valente trabalhador de Jesus, este nosso irmão que atende a todas as casas espíritas. Ele está sempre presente com o seu carinho, com a sua atenção. Que Nossa Senhora abençoe o seu lar e a sua vida, Paulo. Você tem um carinho todo especial no coração de Nossa Senhora. Gratidão, meu amigo, muita gratidão na noite de hoje. Então, com vocês, meus amigos, a voz, a palavra, o discernimento e a assertividade do companheiro Paulo de Tarso, que irá conversar conosco na noite de hoje sobre prenúncios de uma nova era. Prenúncios de uma nova era, e vamos deixá-lo já desejando um feliz ano novo para todos vocês, e nós vamos continuar no próximo ano, se Deus assim o permitir, e Ele há de permitir, não é isso? Que a gente continue vivo, que a gente continue atuante, que a gente continue com esse discernimento, essa positividade, essa alegria de viver. Não é isto, meus amigos? Vamos deixá-los com uma canção de paz no final deste trabalho. Permaneçam conosco e agora, com todo carinho, vamos receber com a nossa eterna e sincera gratidão o companheiro e amigo Paulo de Tarso. Olá, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo muita paz e muita luz no coração. Eu quero saudar todos os amigos que estão conosco, os companheiros do Núcleo Espírita Maria de Nazaré, da Casa da Santíssima. Por este mês de Jesus, agradeço o convite de estar aqui com vocês, participando dessas palestras, desses encontros. O nosso tema de hoje, que tem muito a ver com as nossas crenças sobre as mudanças, sobre tudo aquilo que está acontecendo no cenário do mundo. Afinal de contas, estamos passando, conforme nos dizem os espíritos, por período de transição. E esse período de transição, ele traz muitas expectativas. Afinal de contas, nós gostaríamos muito já de vivermos no mundo, de estarmos vivendo num mundo transitado, num mundo de melhores condições, num mundo de paz, num mundo de harmonia. Mas será que nós teremos, de fato, essa condição? Será que nós seremos capazes de viver esse mundo, de encontrar esse mundo, de estar nesta condição do mundo? Pois é, esse aí é o motivo da nossa conversa de hoje,
para falarmos a respeito desses prenúncios de uma nova era. Esse momento novo que está aí chegando, será que tem algum sinal? Eu já posso perceber? Há que se motivar alguma coisa em relação a isso? Né? Vamos nos próximos minutos falar um pouco sobre este assunto. O fato é que, se olharmos a realidade atual, nós vamos ficar um pouco assustados. De fato, nós temos problemas muito sérios emergindo nas camadas mais diversas da sociedade. A camada das pessoas menos favorecidas, mais favorecidas, das pessoas bonitas, das pessoas não tanto, em todos os lugares, com problemas de saúde ou com absoluto vigor físico. Não importa qual seja a circunstância em que um cidadão ou a pessoa se encontre no mundo, ela estará, de alguma forma, apresentando algum grau de sofrimento, algum grau de dúvida, algum grau de inquietação. E por que isso acontece? Porque nós estamos justamente vivendo em um período de transição. Esse período de transição ele é marcado por inquietações profundas. As inquietações profundas elas são motivadas por uma dinâmica que foi bem enunciada por um pesquisador chamado Thomas Kuhn, que ele observando a questão do comportamento das coisas dentro do tempo, os sistemas chamados assim, ao longo do tempo ele percebe que há uma substituição dos temas antigos por temas novos, a partir do momento em que aqueles sistemas antigos, aqueles temas que narravam a forma de se viver, de se estar no mundo antigamente, já não respondem mais aos anseios, às expectativas das pessoas no tempo presente. Então, esse modelo anterior, ele vai perdendo a sua condição de dar respostas e novos modelos vão emergindo. Um modelo preponderante vai substituindo o antigo e assim nós vamos tendo as mudanças, chamadas mudanças de paradigmas. Esses paradigmas que são justamente essas visões circunstanciadas das coisas que caracterizam um determinado tempo, uma determinada época, um determinado modo de pensar. Esses paradigmas eles são modificados ao longo do tempo por conta justamente da própria evolução, das mudanças que acontecem no eixo social, no eixo psíquico, no eixo espiritual. Tudo, de certa forma, caminha em um certo grau de desenvolvimento, caminha para uma perfeição, caminha para a consecução dos objetivos finalísticos de todas as coisas. Tudo tem um fim, não é? Tudo tem um fim, como dizia São Tomás de Aquino, existe um fim nas coisas, e esse fim é uma das demonstrações inequívocas da presença de Deus entre nós. Então, por conta desse processo móvel, essa característica móvel das coisas, nós não podemos imaginar que peças monolíticas do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do modo de fazer, do ponto de vista do modo de viver, sejam respostas absolutas para a humanidade. Não, há uma característica que vai ser aqui bem heraclitiana, né? Pensando aqui em Heráclito, a única coisa que não se modifica nesse cenário das coisas é a própria mudança. A mudança é a única coisa que não muda, tudo flui, pantarrê, tudo vai caminhando na direção desses objetivos finalísticos e com isso as mudanças serão necessárias. Muito bem, então qual que é a característica de um período de mudança? O conflito entre o velho e o novo. Então, quem vive no modelo antigo vai se debater com o modelo novo. Quem está no modelo novo não vai aceitar mais as coisas do modelo antigo e vice-versa. E durante esse período, nós vamos ver aquilo que Jesus dizia: os pais vão brigar com os filhos, a nora vai brigar com a sogra, o genro vai brigar com o sogro. Observe que ele sempre faz, na sua correlação, fazendo aqui uma digressão sobre o tempo do Evangelho, que é o velho, na representação de uma geração que passou, e o novo, uma geração nova, uma geração que chega. Então, essa geração que chega com novas aspirações terá visões de mundo diferentes daquelas dos antigos. E com isso haverá essa disputa natural que é necessária para o processo de mudança. Em um ciclo de desenvolvimento, nós encontramos
alguns elementos como, por exemplo, o congelamento das coisas, que é quando as coisas adquirem uma certa estabilidade. Depois nós temos uma pressão interna que faz com que as coisas sejam descongeladas para serem alteradas. E volta de novo no modelo um novo congelamento. Então esse ciclo está o tempo inteiro acontecendo em todas as dimensões da vida. Na dimensão material, na dimensão psíquica, na dimensão espiritual, em todas as dimensões. Haverá sempre essa pressão interna para que as coisas adquiram aquilo que é o seu grau de adiantamento em relação ao seu ciclo normal de desenvolvimento. Aqui é importante nós falarmos a respeito de dois conceitos: o conceito de potência e o conceito de ato. O conceito de potência, nesse aspecto aqui, representa a capacidade latente, a capacidade interna, a capacidade essencial de um determinado componente. E o que é o ato? É aquilo que esse componente já se mostra em relação à sua potência. Então, o sujeito, ele tem capacidades plenas, mas ele só vai realizar aquilo que ele pode realizar dentro do seu grau evolutivo. Então, é por isso que o ato, ele durante o processo de desenvolvimento, ele está sempre aquém da potência. O ato é sempre menor do que a potência. A potência puxa o indivíduo, a coisa em si, para a realização da sua atualização máxima de potência, ou seja, há um telos nas coisas. As coisas são propelidas para o seu desenvolvimento. Não existe paralisação no universo, não existe nada que esteja inerte dentro da sua própria construção e morra no tempo, na infinitude do tempo, assim. Nada é assim. Tudo é transformação, tudo é mudança o tempo inteiro. E a mudança predispõe a natureza das coisas a um processo de destruição, faz com que as coisas sejam colocadas uma finitude, a impermanência, são características na verdade, são condições essenciais para que a evolução aconteça. É por isso que quando os espíritos nos explicam isso, eles falam que existe geração, existe conservação, existe destruição, existe progresso, existe vida social. Existe trabalho, que é movimento, que é ação, existe Deus no processo da adoração, existe liberdade, existe igualdade, existe justiça, existe amor, existe caridade. Então, observe que eles vão falando a respeito dessas dimensões plurais, justamente para dizer que durante nossa vilegiatura, enquanto espíritos que caminhamos, por exemplo, para a perfectude, na nossa atualização máxima das potências, nós passamos por tudo isso pela impermanência, pela vida, pela morte, pelo ficar durante um tempo, né? Então, tudo isso faz parte do nosso dinamismo existencial. Tudo no universo. Uma laranja, um abacate, uma estrela, um cometa, uma constelação, uma pessoa, uma barata. Tudo, absolutamente tudo passa por isso. Então, não é diferente. Nós que somos conscientes podemos observar esses fenômenos, como eu estou fazendo aqui agora, sentado aqui numa cadeira, fazendo uma digressão a respeito da mudança de paradigma, da quebra de paradigma, das mudanças dos sistemas. Nós estamos aqui fazendo uma análise racional das coisas. Então, é possível, dentro de uma análise consciente, percebermos as mudanças que estão acontecendo. Porém, quando nós vamos lá na Gênese, no capítulo 18, Allan Kardec vai falar sobre os tempos chegados. É mais ou menos uma era nova que se apresenta nesse horizonte do século XIX, que para ele é um tempo chegado. Observe que toda a época da humanidade, todas as épocas da humanidade, nós já tivemos esses prenúncios de uma nova era. Porque para aquele que vive no modelo A, todo modelo B será uma era nova. Tudo aquilo que é mudança será uma era nova. E a expectativa é que a era nova seja sempre mais. A expectativa é que haja um progresso ascensional, não simplesmente mudança. Porque a mudança sem propósito é caos. E nós não observamos o caos no universo, observamos ordem. Mesmo que os nossos olhinhos, as nossas percepções, ainda sejam incapazes de perceber essa ordem, sejam mais cruéis no sentido da observação para percebermos o caos. A gente percebe muito a desordem,
mas a ordem implícita a gente não consegue ver. E é justamente nesse capítulo 18 que Allan Kardec, juntamente com os espíritos amigos que vêm trazer mensagens nesse teor, vai dar uma explicação assim, muito interessante a respeito disso tudo. Lá no capítulo 18, nós vamos encontrar, por exemplo, que a ordem natural de tudo está precedida por uma dinâmica organizada, absolutamente organizada. Então, Allan Kardec diz: as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Existe uma espécie de sucessão natural das etapas das coisas para que as coisas saiam de um modelo inicial até um modelo de consequência finalística. Mas esse estágio passa por outros estágios intermediários que nós precisamos compreender. Nós não podemos pular essas etapas porque são desagradáveis. Elas são necessárias, mesmo que aos nossos olhos, a nossa percepção ainda pequenada, sejam desnecessários e desagradáveis. Mas na natureza não existe nada, absolutamente nada, que seja descartável, que não possa ou que não deva ser considerado na sua inteireza. Então, observe que ele, quando fala disso, tudo tem uma ordem, tudo está absolutamente encadeado na natureza. Mas existem diversas possibilidades de expansão. Existem diversos campos de mudança. E aqui é preciso fazer essa observação, porque ele faz uma separação super interessante entre, por exemplo, os fenômenos morais e os fenômenos físicos. Os fenômenos físicos são esses fenômenos da natureza. São os terremotos, os maremotos, os ajustes da superfície da Terra, as questões dos grandes embates das constelações, os buracos negros, enfim, toda essa ordem natural, ela tem também, está sob a presidência de uma ordem absoluta. Que mesmo a gente observando as grandes explosões, um vulcão que explode, fica parecendo que o vulcão perdeu a mão, né? O vulcão perdeu a mão. O vulcão fica soltando só aquela fumacinha e de repente o vulcão explode. Poxa, aconteceu o caos ali. Não, ali aconteceu uma ordem, porque existe algo que vinha acontecendo de forma precedente, mesmo que de maneira subreptícia, aparentemente invisível, lenta nas eras, porque nesse caso nós não podemos ter a mesma cronologia dos nossos atos para os atos da natureza, eles são mais lentos, eles obedecem a uma ordem um pouco mais extensa, e por isso nós muitas vezes não percebemos que essas mudanças acontecem. A gente considera isso como fatos, como cataclismas, como coisas que acontecem pontualmente. Não são assim. Para que aquilo aconteça, outras coisas aconteceram antes, que deram aso àquilo acontecer, deram motivo para aquilo acontecer naquele momento. Então, essas mudanças, elas não têm necessariamente nada a ver com uma vinculação às mudanças morais do homem. Isso aqui é que fazer uma separação, porque embora o homem seja consciente, embora o homem seja uma boa criação do divino, ele não é o objeto final da criação. O homem é apenas um detalhe a mais, ele é um ser a mais. Diante de toda a enormidade do universo, o homem é apenas mais um desses elementos. Então, o homem está inserido nesse contexto e não necessariamente um vulcão que explode na Indonésia vai ter uma relação com a mudança moral das pessoas que vivem ali. Quando houve agora a Covid, muitas pessoas se apressaram em dizer: não, o Covid é um sinal de mudança, um sinal de mudança. Muita calma nessa hora, porque essas mudanças não vão acontecer por causa de uma doença, não vão acontecer por causa de um terremoto, embora essas coisas estejam ligadas, mas elas não são necessariamente etapas ou avisos ou prenúncios que se possa imaginar como na mitologia tradicional, que a gente imagina sempre essas ideias desses chamados períodos apocalípticos, aonde a gente imagina o final dos tempos, imagina essas propostas escatológicas que estão aí trazendo a possibilidade de se falar sobre a natureza presidindo a ordem moral do homem. Então, Allan Kardec deixa claro que existem as dinâmicas da natureza
E existem as dinâmicas chamadas intelecto-morais. Nessas dinâmicas intelecto-morais, assim como também nas naturais, nós podemos subdividir essas grandes transformações em pequenas transformações que também seguem os seus mesmos processos de causa e efeito, ou seja, tudo vai sendo decomposto em processos menores que vão resultar nos processos maiores na medida da sua consequência. Então observe que a natureza ela vai seguindo o seu passo, mas o homem também vai do ponto de vista da sua intelectualidade, por exemplo, pensando só sobre o eixo intelectual. Então, quando o homem dinamiza o seu eixo intelectual e progride no conhecimento, ele começa a interferir na natureza. Então, há uma relação entre as duas grandezas, porque elas são consequentes. Na verdade, no fundo, toda a dinâmica do progresso de tudo que é criação de Deus é tornar-se divino, é caminhar para a plenitude do divino. Então, o objetivo é único, mas as manifestações ainda são separadas, porque são características diferentes que estão evoluindo. São coisas diferentes. São manifestações divinas diferentes que estão caminhando para o divino central. Então, essa aparente pluralidade, ela tem como finalidade fazer essa separação. Por isso, o homem constrói barragens, o homem modifica o cenário das coisas, cria aparelhos, faz predições. O homem consegue controlar a emissão de gases. Ele consegue fazer uma série de coisas que vão, de certa forma, intervir ou interferir na dinâmica natural das coisas, conforme seria o seu ritmo dentro de uma sequência sem o homem seria de uma forma, com o homem de outra forma, mas ainda será. De uma certa forma, o homem também vai interferir positivamente, não só negativamente, mas positivamente, quando ele melhora a tecnologia da produção de alimentos, quando ele consegue melhorar as condições de habitabilidade do planeta, ele está também criando condições favoráveis através do intelecto, ou seja, o intelecto e a natureza estão se justapondo. Há também aí agora, além da dinâmica intelectual do homem, existe a dinâmica moral. A dinâmica moral, conforme os espíritos também nos dizem, o homem evolui em dois eixos principais. Para além dos outros, dois principais, o eixo intelectual e o eixo moral. Existem encarnações de cunho moral, existem encarnações de cunho intelectual. Essas encarnações vão ter características próprias, vão puxar o indivíduo mais para uma filosofia, no caso, para uma interioridade, para meditação, para contemplação, quando é o eixo moral predominante, ou para a racionalidade, para um sentimento menos exacerbado, quando o aspecto principal é a intelectualidade, ou seja, todo o progresso ele vai criar as condições para que aquelas variáveis, naquele caso, daquele homem, naquela circunstância, ela assim se desenvolva. Eu estou fazendo esse prenúncio aqui para vocês justamente porque é importante que nós compreendamos que a doutrina espírita ela não é uma doutrina dogmática, ela não se baseia nas visões mitológicas do passado, nem muito menos nos dogmas que foram construídos ao longo dos tempos. Nós não estamos falando de apocalipse nem transição planetária. Nós não estamos com uma visão apocalipsista de que haverá um fato mágico e que as coisas vão acontecer. Não. Os espíritos são muito claros em dizer que, no caso específico da evolução moral e intelectual do homem, isso vai se dar justamente pelo aperfeiçoamento dessas duas variáveis que caminham juntas. O homem, a partir da intelectualidade, ele vai compreender melhor o sentido da vida e vai buscar o eixo moral para poder fazer esse desenvolvimento. Essas coisas que estão acontecendo, esses movimentos que estão acontecendo, eles estão se justapondo no momento em que o homem interfere na natureza e vice-versa, e também num campo que é um campo mental, onde tudo se relaciona. Então a gente vê que, embora as coisas sejam separadas, existe relação. Ou seja, o homem pode, com o psiquismo atormentado, ele de repente trazer uma pandemia, por exemplo, para o mundo? Pode, porque isso cria as condições favoráveis para o enfraquecimento do sistema imunológico da população de um modo geral, e isso pode dar aso à criação
a proliferação de um vírus que tenha um efeito arrasador, porque o psiquismo interfere na condição imunológica. Então você vai ter aí, nessa dimensão, você vai ter essa possibilidade dos elementos juntos. Não é o Covid quem muda o homem, mas o desequilíbrio do psiquismo geral da humanidade pode dar, potencializar, digamos assim, uma pandemia. Isso pode acontecer. Então você vê que tem relação, embora não seja assim, uma coisa que as coisas vão acontecer magicamente. Não vão acontecer magicamente. Tudo está dentro de um processo muito grande. Né? Está dentro de um processo muito grande, que interfere também no plano espiritual. Porque os espíritos evoluem espiritualmente. Quando eles estão, né, no plano espiritual, eles não ficam inertes lá, esperando uma reencarnação. Eles estão aprendendo, eles estão desenvolvendo moralmente, desenvolvendo intelectualmente. Há relatos de que eles têm também formação no plano espiritual, se preparam para novas encarnações. Então isso tudo faz com que nós tenhamos assim um plano de desenvolvimento divino e as etapas e os processos que podem acontecer lentamente, podem acontecer dinamicamente, rapidamente, podem ser percebidos por uma geração, podem não ser percebidos, mas tudo e todo tempo e todo momento nós podemos dizer que está acontecendo sim, estão acontecendo mudanças. Então, quando Allan Kardec escreve na Gênese essa questão dos tempos chegados, ele está falando sobre basicamente o que aconteceu no século XIX. Ou seja, no século XIX há um exacerbamento, né? Há uma força maior aí da materialidade. Né? Você vai ver a matéria sendo predominante sobre todas as coisas, o espírito, de certa forma, recebendo aí uma diminuição de importância em relação às crenças, em relação à fé. A religião perde completamente a sua condição das pessoas, e com isso nós temos aí uma nós temos aí uma situação que é necessário que haja um ponto de mudança, um ponto de mutação que acontece ali naquele momento. Esse ponto de mutação é justamente quando chega a espiritualidade, né? O materialismo, o iluminismo, as coisas que estavam trazendo luz para a consciência do homem já não respondiam mais da mesma forma ou das expectativas que se criaram em relação a essas coisas. Então, por isso, o espiritismo aparece ali, a espiritualidade vem trazer um novo cenário. E qual que é a expectativa de Allan Kardec? É que com o espiritismo o homem vai ter uma nova dimensão existencial, ele vai olhar para frente e vai viver de uma outra forma, ele vai pensar em outra maneira, vai descobrir o sentido da vida, vai pensar sobre a razão da existência, por que eu estou aqui, por que eu existo, etc., companhia limitada. Então, com isso ele consegue ter um prenúncio, assim como os espíritos também dizem que virá um tempo novo. Esse tempo novo será um tempo mais espiritualizado. Agora, quanto tempo dura esse tempo novo, gente? Isso é uma coisa para a gente pensar, porque isso não é uma coisa rápida, né? Isso não acontece. A transição planetária, muita gente está achando que a transição planetária vai acontecer no dia 19 de novembro de 2019 ou de 1919. Não acontece assim. Não é assim. Não existe um fator apocalíptico, não existe um arrebatamento, não existe a chegada de um ser, não existe um raio que vá mudar o psiquismo do homem. O homem, ele muda no seu tempo. O homem muda na sua condição de compreensão da sua necessidade de mudança. Ele não muda porque choveu, ele muda porque ele quer mudar, porque ele sente mudar. E o que Allan Kardec diz é que as pessoas já estão, de certa forma, tão saturadas de dor, de sofrimento, de angústia, que é natural pensar em uma nova era, de um novo momento que vai chegar, para que a gente possa realmente dizer, olha, existe agora aqui um tempo novo, e um tempo de novos valores, um tempo de novas perspectivas, um tempo onde as coisas vão acontecer.
E o que está acontecendo agora no século XXI? Se a gente for pensar sobre isso. Agora, no século XXI, nós temos uma mudança. Essa mudança ela é muito importante. Nós temos hoje uma exacerbação das multidivisões sociais. Tem nomes lindos: fraturas, fissuras, segmentações, identitarismo. Existem muitas explicações, todas com palavras bonitas, mas a palavra bonita, gente, a gente não pode esquecer que um estelionatário, ele não engana as pessoas porque as pessoas são tolas. Ele engana as pessoas porque ele tem uma linguagem bacana. Ele consegue engabelar as pessoas porque ele junta as palavras e esteticamente aquilo faz parecer que é uma beleza, mas é um embuste, porque não tem fundamentação. E eu provo a vocês que a humanidade está indo para um grande equívoco, né? É fácil demonstrar isso, porque quando a gente consegue compreender que a essência do ser não é a matéria, a essência do ser é o espírito, basta isso para que a gente possa ver o tamanho do engano. Porque imagine o seguinte: eu faço hoje, dentro da minha visão social, eu faço hoje multissegmentações. Eu sou baixo, o outro é alto, um é de olho claro, o outro é de olho escuro, o outro é do cabelo comprido, o outro é do cabelo curto, o outro é do vestido vermelho, o outro é do vestido amarelo. Observe que nós estamos nos separando pelas externalidades periféricas e impermanentes. Esse é um ponto, não há o que se discutir. E não só isso, cria-se uma espécie de autoafirmação identitária em que os indivíduos, por exemplo, de olhos claros ou de olhos escuros, não importa, eles se acham merecedores de uma certa distinção por serem assim, por terem essa característica. E que, de certa maneira, o objetivo final desse silogismo é tentar provar que todas as coisas são iguais. Então eu digo, tudo é igual, mas tudo é diferente. Aí você para pensar, uma criança diz assim: como é que pode haver igualdade na diferença? A única maneira de você ter igualdade na diferença é você estabelecer fronteiras entre as diferenças e estabelecer regras de convivência entre as fronteiras. Aí tudo bem, aí você pacificou as fronteiras, mas dividiu a humanidade. A humanidade ela está fragmentada. Isso é facilmente perceptível e facilmente também é perceptível, conforme os espíritos vão nos dizer, de que toda vez que os elementos predisponentes apontam um fracasso de curto prazo, é fácil fazer uma presciência. Quando é explicada a teoria da presciência dentro da doutrina espírita, nada mais é do que pegar os elementos que existem, esses elementos que existem, e juntar tudo e dizer se isso aqui juntar vai produzir o que lá na frente. É como quem gosta de cozinhar, esse é um exemplo interessante. A pessoa vai cozinhando e chega num determinado momento, ela faz um molho que vai jogar em cima do macarrão, por exemplo. Então, quando esse molho chega num determinado nível de sabor, a pessoa já sabe que o prato vai dar certo ou que vai dar errado. Não precisa terminar o prato, basta provar para ver que de repente o macarrão não ficou no lugar certo, no ponto certo, o molho está salgado, não tá sem. Ele consegue ver pelos elementos constituintes do final que o final não será bom. Então, olhando hoje a humanidade do jeito que está e as doenças provocadas por essa condução, o nível de respostas nulas que nós encontramos, a humanidade está abandonada nas respostas essenciais. Não se tem mais resposta essencial. E aparecem os aproveitadores aí para dizer: não, eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Eu é que vou lhe dizer o que é certo, o que é errado. Então, com isso, as pessoas vão se tornando incapazes diante das suas próprias afirmações e vão depender dos outros sempre. Esse momento, eu posso dizer a vocês, isso é um prenúncio de um caos eminente e próximo. Mas o que vai resultar depois daí? Vai resultar algo que o Espírito também já nos ensinou, que
a humanidade precisa chegar no fundo de um poço para entender que dali não sai mais nada, que ali ele só tem que ir para outro lugar. Então, a racionalidade começa a impor seus limites e a espiritualidade aguarda ansiosa que o homem descubra que nós não somos iguais, apesar das diferenças. Nós somos iguais porque somos iguais, na essência. Então, ao invés de eu ficar dividindo a humanidade, no futuro nós vamos nos unir porque somos todos espíritos imortais. Então, há um prenúncio de uma nova era, há um prenúncio de um novo tempo. Por quê? Porque nós já estamos chegando já numa época em que as coisas estão tão aceleradas para o caos que o momento seguinte será uma nova etapa, com novos valores. Pode ser ainda que a gente não consiga criar um mundo de provas e expiações regenerado. Pode ser que a gente não consiga ainda é, antever um mundo puro, um mundo ditoso, um mundo de espíritos puros. Pode ser. Pode ser que a gente ainda esteja um pouco distante disso, mas o caminho a seguir, ele tem mais ou menos essa lógica. Então nós hoje estamos sim diante de uma nova era, de um novo tempo. Por quê? Porque estamos abeirados a um fracasso das nossas apostas existenciais. Esse movimento, que é um movimento que é muito estimulado por pessoas que estão sem compromisso nenhum com o futuro da humanidade, esses vão ser os agentes da falência dos seus próprios sistemas. E haverá um novo sistema que surge um pouco menos direcionado para a matéria e mais para a espiritualidade. Essa visão que nós estamos tendo do século XXI foi a mesma que Allan Kardec teve no século XIX. E observe que, apesar do iluminismo, do materialismo, do positivismo terem trazido as mazelas anunciadas por Leon Denis e por muitos outros, quando a gente pega aquele livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, a introdução, a gente tem a impressão que ele escreveu ontem, semana passada, porque ele está escrevendo isso, ele tem 100 anos, falando de problemas que ainda são os problemas de hoje, porque a inércia do processo da mudança, a dinâmica do processo é lenta, ela não é forte, ela não é absolutamente forte, ela segue uma dinâmica própria, ela segue um tempo próprio para fazer com que as coisas aconteçam. Então, por esse motivo, nós estamos sim vendo acontecer um tempo novo. Esse momento, nós podemos antever que, dada a condição de potenciato, que conforme já falei lá atrás, no início da nossa conversa, a nossa potência é amor. A nossa potência é o divino. A nossa potência é sermos fraternos, amorosos, sermos iguais. Não haver distinção de crença, de casta, de cor, conforme diz Kardec na questão 799. Estarmos na unidade de pensamento, embora sejamos indivíduos autônomos na nossa capacidade de pensar e agir, mas os pressupostos valorativos da nossa ação e da nossa mundividência serão nivelados por uma nova perspectiva que está na essência do próprio ser. Não é uma construção teológica de um mentor que sentou em cima de uma pedra e criou um conjunto de regras do bem viver. Não. É a própria dinâmica da alma humana que vai se manifestar de maneira tal que vai fazer com que os indivíduos caminhem na direção das suas próprias consecuções finalísticas, que é inexorável, não há o que dizer. Quanto tempo vai levar isso? Realmente eu não sei. Se isso vai levar 50 anos, 100 anos, 2 anos, eu não sei. Mas o fato é que enquanto nós estivermos no imobilismo, estivermos dormindo e aceitando vivermos dentro de uma dissonância cognitiva todos os dias, vendo as coisas e ouvindo outras coisas, a gente vai retardando esse passo da mudança. O Espiritismo veio para aclarar a nossa visão, trazer uma visão nova sobre tudo. Não veio para nos trazer imobilismo de crenças antigas que estavam arraigadas em movimentos atávicos do passado antigo, ancestral. Não!
Ele veio mudar e isso exige um esforço nosso, porque nós temos que fazer alterações quase que nos nossos principais arquétipos fundamentais. Não eliminá-los, mas ressignificá-los do ponto de vista dos seus estímulos no nosso psiquismo. Deus, por exemplo. Deus é necessário que façamos uma revisão de literatura a respeito desse tema, porque, embora tenhamos essa propulsão, essa ideia de que somos propelidos a Deus, que somos conduzidos a Deus porque somos teotrópicos, aonde nós vamos chegar e como nós vamos fazer, isso muda em função da perspectiva em que eu me coloque para perceber esse estímulo e esse destino que me aguarda. Então o Espiritismo ele traz razão, a possibilidade de a gente compreender as coisas sem que a gente seja um gado conduzido como se nós fôssemos para o abate. Somos seres conscientes, plenos, plenipotentes, ainda na nossa condição é, existencial, porque nós conseguimos já pensar, raciocinar, mas temos ainda algo mais, nós temos um plus a conquistar com a liberdade de pensamento, de sentimento, basta que nós tenhamos olhos de ver, acordemos, despertemos para a realidade, para que nós sejamos capazes de construir essa realidade nova, essa realidade, esse mundo transformado. É, Hoje a gente vive numa sociedade muito violenta, muita morte, muito assalto, muita insegurança. Isso é uma coisa horrorosa viver num mundo desse, porque você fica inseguro, ansioso, você sai na rua, tem medo das pessoas. Não combina isso em absoluto com uma sociedade fraterna, em que nós temos a liberdade de nos relacionar com as pessoas, sem o receio, sem o medo da integridade física ameaçada. A gente ainda tem um chão aí para caminhar. E quanto mais a gente compromete as gerações novas com esse tipo de paradigma, a gente perde aí 50, 60 anos no mínimo. Porque nós precisamos de gerações novas para fazer coisas novas. Nós precisamos da geração nova que traga sangue, luz nova aos problemas velhos. Porque essa geração nova, se ela for já, de certa forma, nascente, ela tiver a sua base cultural distorcida em função de um paradigma já carcomido, vencido e velho, eles serão os novos velhos do amanhã. E eles vão ainda tentar manter esses paradigmas por conta de serem esses os seus modelos mentais, mas não será isso um sucesso decididamente, porque a humanidade precisa acordar. Não é isso que nos está reservado. Nós não estamos reservando não é do nosso futuro, não nos está reservado um futuro de guerras, um futuro de contendas de todas as ordens. Não está sendo reservado para nós um futuro de coisas ruins, aonde nós tenhamos as dores como mecanismos evolutivos. Nós teremos a razão como mecanismo evolutivo, o sentimento, a intuição como mecanismo evolutivo, que vai permitir que nós tenhamos a possibilidade de caminhar nesse desiderato final aí da nossa existência e também das nossas finalidades precípuas, que são aquelas que foram impregnadas na nossa alma quando assim fomos criados pelo Divino Criador. Então, isso é o que faz com que nós tenhamos hoje muita convicção de que o movimento da transformação do mundo começa em mim. Eu preciso mudar. Ponto. Mas o mundo de pessoas não importa. Olha, gente, isso é uma coisa que não importa absolutamente é isso. Porque eu tenho que estar gerenciando as dimensões intelecto-morais do espírito que eu sou, gerenciando isso como se eu gerenciasse um projeto de vida. Um projeto que tem finalidades últimas, tem etapas, tem recursos, tem capacitações, tem necessidades, tem posturas, exige esforços especiais. Então, se eu não tiver esse projeto baseado num vir a ser planejado, eu vou perder tempo, vou ficar caminhando aí.
Aí você que nem os trabalhadores. Então, observe que Jesus não deixou nada sem explicação. Aquela parábola dos trabalhadores da última hora, ele explica muito bem isso, porque os trabalhadores estão na praça, estão ali jogando dominó, dando risada, tudo certo, só não estão trabalhando, só não estão fazendo aquilo que eles vieram fazer. No caso específico da vinha, é só uma metáfora para a própria existência finalística do sujeito. O senhor da vinha é o senhor da vida, e o sujeito está trabalhando para a vida e para a consecução final, que é a vida em abundância trazida por este senhor. E aí a gente pensa que essa visão simbólica dos trabalhadores são aqueles que são chamados a todo tempo e que precisam estar disponíveis para atenderem a esses chamados. E nós temos que estar disponíveis. O chamado, muitas vezes a gente acha que o chamado exige um esforço inaudito na área da caridade, na área do esforço pessoal, do corpo. Botar o corpo para trabalhar no esforço físico, mortificar o corpo, não é elevar necessariamente o espírito. O espírito, para elevar, ele precisa de consciência, ele precisa ter consciência do seu processo evolutivo, para que ele possa realmente alcançar graus mais elevados na sua escala. Ele precisa estar nessa condição de melhoria contínua, e para isso ele tem que ter o seu projeto pessoal de desenvolvimento e de elevação. E é dessa forma que a gente vai mudar o mundo. Os prenúncios hoje são muitos, porque nós temos as fontes do conhecimento estão aí, a internet está aí, apresentando as suas faculdades, informação pululando em todos os cantos e recantos, em todos os lugares e rincões. Nós vamos encontrar informação, não é por falta de informação, talvez por falta de vontade, por falta de interesse, ainda por uma espécie de letargia do próprio espírito que ainda não conseguiu se libertar dos atavismos. Então, talvez por tudo isso, nós ainda tenhamos a dificuldade de fazermos esse esforço nosso, dizer assim: eu posso fazer por mim mesmo, eu posso melhorar. O que Jesus espera de nós? Que façamos o nosso trabalho, que possamos, a partir das suas lições, a partir dos seus ensinamentos, nós possamos fazer isso. Olhar para dentro com amor, olhar para o outro também com amor, porque o outro também é uma peça em desenvolvimento importante, porque é um espírito divino, vai ser ali na frente uma entidade linda que vai ajudar a humanidade, mas hoje está em ignorância, ele ainda não consegue se perceber, ele é ignorante, ele não consegue captar a dimensão da sua grandeza, então ele vive aí, ali pelo canto. Mas vai chegar uma hora que esse espírito, se for ajudado, se tiver a capacidade de acordar, ele vai ter essa necessidade de ser chamado ao trabalho da vida, não é? Não é da vinha, é da vida, para que ele possa produzir os frutos do seu arrependimento e, consequentemente, produzir de 100 para 1, conforme assim é a proposta do semeador. Então, se nós tivermos essa condição de compreendermos isso, nós teríamos escrito a canção mais bela que já se falou a respeito do nome de Jesus. Essa canção da salvação de uma alma, da redenção de um espírito, é a canção que ecoa nos mais infinitos recônditos confins do universo. O espírito que esteja no mais alto grau da hierarquia ouve essa canção, porque é a canção de um espírito que se esforça para se entregar a Deus. E quando a gente assim faz, quando a gente assim se coloca, a gente reconhece e pode dizer ao nosso amado amigo, cujo mês de dezembro é todo dedicado à sua homenagem. Nós podemos dizer assim: companheiro, querido amigo, obrigado pelas lições que nos trouxe, obrigado pelos teus ensinamentos e, acima de tudo, obrigado por estar até hoje ecoando aos meus ouvidos as palavras da redenção e as palavras de força e soerguimento, para que o meu espírito cansado desperte diante da tua sombra bendita e os teus olhos meigos e o teu verbo doce possam adentrar no meu coração, fazendo com que eu seja de fato um seguidor dos teus passos, dos teus caminhos, e assim também
caminhe rapidamente, como tu fizeste, na direção de Deus. Que a paz deste Cristo esteja com todos nós, que estejamos assim, ávidos por um novo tempo, que assim seja. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Com amor, se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo, pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz.